Ainda não é hoje que vamos ter as recomendações sobre literatura galega que prometi aqui a semana passada, mas hoje vamos falar do galego e vamos falar da relação que os portugueses têm com o galego. Isto tudo para responder a um comentário que eu recebi numa das redes sociais, que andam por aí, que me perguntava algo muito curioso. Perguntavam-me por que razão é que os portugueses não sabem mais sobre o galego. Como é que é uma surpresa para muitos portugueses perceber que, por exemplo, temos uma expressão como a rede de estradas do Estado, mesmo assim, como na nossa língua, nas placas das estradas na Galiza. Por que razão é que aparece a nossa língua, aparentemente, aparece ali escarrapachada numa placa espanhola? E houve quem tivesse ficado muito admirado com a nossa admiração, ou com a admiração de alguns portugueses. Então, por que razão é que não sabemos mais sobre o galego? Olha, para começar a responder, há que dizer que nós sabemos muita coisa sobre o galego. Nós sabemos que a origem do português é aquilo que nos livros da escola aparece como galego ou português, que é um termo que foi criado nos últimos séculos para descrever essa fase da língua. Portanto, sabemos que a origem é comum. Agora, também sabemos que cada vez mais encontramos portugueses que sabem bem o que é o galego, o que é o catalão, o que é o basco. Não é uma ignorância generalizada. E também já estamos a dar nas escolas as várias línguas de Espanha, aparece isso, esse tema aparece, portanto não se pode generalizar. Agora, é verdade que muitos portugueses ainda ficam surpreendidos ou ainda olham com desconfiança para esta questão das outras línguas de Espanha. Há ainda um grande desconhecimento e muitas vezes temos até dificuldade em identificar o galego quando o ouvimos. Isto não é muito surpreendente, afinal, muitas das nações europeias, depois da Revolução Francesa, construíram-se com base numa ideia de uma nação, um povo, uma língua e um Estado. A língua era escolhida de forma mais ou menos natural pelo Estado, muitas vezes era a língua da capital ou da zona onde se desenvolveu o poder central, e isto aconteceu em Portugal sem grande dificuldade. Não havia aqui grandes conflitos linguísticos, nem a diversidade linguística chegava ao ponto de se reconhecerem mais línguas. Hoje nós sabemos que até há mais línguas em Portugal, mas durante muito tempo ninguém achava que isso fosse uma questão. O mesmo aconteceu na França, que escondeu muitas das línguas, que apagou-as por uma decisão consciente de que a língua da França era o francês e ponto final. E o mesmo aconteceu em Espanha, que tinha uma língua que era o castelhano, mas a que se começou a chamar espanhol, que durante muito tempo apagou no discurso público as outras línguas, e principalmente no discurso externo. Espanha sempre não, mas nos últimos 2 séculos, pelo menos, apresentou-se sempre com uma língua perante os outros países, mesmo internamente, durante grande parte da história destes últimos séculos, e com algumas variações, claro. As outras línguas eram muitas vezes ativamente perseguidas. Claro que isto mudou nos últimos tempos, e esta mudança aparece dos programas das escolas, ou seja, os espanhóis aprendem que há várias línguas, mas mesmo assim há muita ignorância sobre essas línguas. Muitos espanhóis basta ir às redes sociais, muitos espanhóis chamam o galego, o catalão e até o basco de dialetos do espanhol, o que é um grande disparate. Portanto, é claro que os portugueses também vão ter dificuldade em identificar estas outras línguas que durante tanto tempo foram escondidas e que durante tanto tempo não encaixavam na maneira como os países se contavam a si próprios. Cada país tinha uma língua. E Espanha dizia isto aos outros países. Portugal assumia aquilo que ouvia. E, aliás, os portugueses que fossem a Espanha, que fossem à Galiza, viam placas tudo em espanhol. Por que razão haveriam de conseguir perceber que há ali outras línguas? Sim, o galego português estava na escola, nós aprendíamos, mas está no passado. Lembro-me, por exemplo, de ouvir o meu avô a dizer que tinha ido à Galiza, que tinha ido à ilha de La Torre, e a minha mãe e o meu tio também se lembram de irem, e este era o nome que estava nas placas, o nome que nos anos 60 aparecia a todos os portugueses que lá iam. E lembro-me da estranheza do meu avô quando lhe disse que agora a placa aparece com outro nome, a tocha, que é o nome da língua que sempre ali se falou, mas que não era visível. A Espanha transmitia esta utopia monolingue para quem a visitava. Por isso, é perfeitamente natural que os portugueses tenham alguma dificuldade agora em ter uma visão mais real, mais profunda desta realidade que foi ativamente escondida durante muito tempo.
depois, claro, também temos a questão de nossa fonética, em Portugal se ter afastado muito a fonética galega. A fonética galega também se afastou um pouco, também por muita influência castelhana, e portanto temos uma distância grande e temos pouca exposição às línguas. Nós ouvimos pouco as outras línguas de Espanha e por isso mesmo uma língua tão próxima, que há quem diga que é uma variedade e não uma língua separada, ou seja, mesmo algo tão próximo como o galego, nós temos alguma dificuldade em distinguir deste mar de línguas próximas que é o resto da Península Ibérica, que durante muito tempo esteve num saco chamado espanhol, que nos foi impingido pela escola e pela própria Espanha. Portanto, é perfeitamente natural, mais uma vez, que tínhamos algumas dificuldades. A verdade é que eu estou convencido que as coisas estão a mudar. E no ano passado fiz um pequeno estudo com algumas centenas de respostas de portugueses, em que se via, pelo menos pelo estudo, percebia-se que muito mais pessoas sabem o que é o galego, que se lembram de ouvir falar do galego na escola, que até reconhecem o galego, pelo menos na escrita, do que nós, se calhar, pensávamos. Por isso a situação... E fala-se mais... A própria Espanha está a transmitir uma imagem muito mais realista e muito mais multilingue do que no passado, e por isso é normal que as coisas estejam a mudar. Hoje nós sabemos que existe uma língua chamada catalão, nós sabemos que existe uma língua chamada basco, existe uma língua chamada galego, pelo menos estas conhecemos, não conhecemos depois as outras que não são oficiais nas suas regiões de forma tão clara, por isso os portugueses começam a reconhecer, mas não deixa de ser ainda algo que surpreende muitos portugueses, principalmente no Sul. É surpreendente saber que está nas placas da estrada do Estado espanhol uma língua tão próxima da nossa, como é o galego. Nós até podemos saber que existe uma coisa dessas, mas que é agora oficial, que é a língua da toponímia da Galiza, que agora a terra que nós conhecíamos durante muitas décadas como La Corunha tem como nome oficial a Corunha, como na nossa língua. Tudo isto não deixa de ser surpreendente e é normal, porque Portugal é um país independente, é um país que não está dentro de Espanha e por isso não acompanha de forma tão rápida todas as mudanças que acontecem no país do lado. A verdade é que nós damos muito mais atenção à Espanha do que ao contrário. Estou convencido disso. Por isso achei estranho o comentário, porque este comentário era de um espanhol que achava muito estranho que os portugueses não soubessem da existência das outras línguas. E eu disse-lhe, nós estamos em Portugal, não estamos em Espanha, por isso é normal que não saibamos tanto como sabem alguns espanhóis, porque na verdade também há muitos espanhóis que talvez até saibam, mas recusam aceitar esta realidade multilingue de Espanha. Para terminar o episódio de hoje da Pilha de Livros, vou propor um livro chamado La Invención del Pasado. Eu estou cansado e não estou a pronunciar mal o espanhol, é sempre a desculpa, mas a verdade é que é difícil pronunciar o espanhol como deve ser para um português. Mas isto é a invenção do passado. Um livro escrito por um galego, Miguel Ancho Murado, que mostra como o passado dos vários países, incluindo Espanha, foi inventado nos últimos tempos. Uma grande parte do passado, não todo, foi inventado nos últimos séculos. E isto, claro, também se aplica à própria realidade linguística. Os países inventaram uma língua nacional nos últimos séculos e por isso tem muito a ver com aquilo que estava ainda agora a falar. Fica esta sugestão para hoje, para o episódio de hoje, e amanhã voltamos e quem sabe até vamos falar da literatura galega, não sei se será já amanhã ou não. Eu tenho já agora na quarta-feira, dia 13 de dezembro, tenho uma apresentação sobre precisamente a imagem que os portugueses têm de outra língua de Espanha, que é o catalão. Vai ser na Faculdade de Letras às 18 horas e vou deixar na descrição deste episódio mais dados sobre essa sessão. Muito obrigado e até amanhã.